Ô Pedrosa, eu não sei se você vai continuar aqui o programa todo, porque daqui a pouco tem o jogo. Não sei como é que vai ser. Mas deixa eu te perguntar o seguinte. Essa questão aí, você esperava que a resposta do Vasco seria essa, que o Vasco acabou continuando, né, com um acordo ali, mantendo a palavra com o Flamengo e Fluminense? E o que você achou desse acordo depois que os clubes Flamengo e Fluminense acabaram desmentindo o jornal o Globo, mais uma vez aí uma nota desmentindo o jornal o Globo sobre questão de, agora, né, sobre essa questão de que tinha uma sociedade sendo feita e tudo mais? Vamos lá, Papa. Eu acho que é importante a gente trazer não só o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, mas desde a última sexta-feira. Vocês lembram quando no placar aberto aqui, a gente falou, o Venido a notícia que o jogo vai ser no Maracanã. E eu falei assim, tá bom, por que vai ser no Maracanã? Vocês lembram disso? Que eu trouxe todas as informações aqui, detalhadas, exclusivas. Camarotes e tudo mais. Exatamente. Essa era a informação, um acordo pontual. Exato. Exato. Por que o jogo vai ser no Maracanã? Não é porque o Vasco abriu as pernas para o Flamengo, é porque um acordo maior estava sendo costurado, não só para essa partida contra o Flamengo, mas também para alguns jogos ao longo do ano, e também mandar o primeiro jogo 50-50, com todos os direitos, com aluguel pela metade, com a possibilidade de participação na renda dos camarotes e tudo mais, e também no segundo turno o Flamengo teria 50-50, contra o Fluminense não tinha um acordo fechado, mas o Vasco também tem uma boa relação com o presidente Mário Bittencourt, e esse acordo foi estendido também ao Fluminense. Quando sai a liminar ontem, as pessoas confundem, e aí, desculpa, com todo respeito, eu acho que essa notícia foi dada de uma forma incorreta, dizendo que agora as decisões estavam na mão do Vasco. Foi uma notícia dada pelo GE, com todo respeito aos colegas. A decisão nunca esteve na mão do Vasco, porque essa liminar, ela não foi uma liminar feita pelo Vasco, não foi o Vasco que entrou na justiça, não foi o Vasco que pleiteou isso via liminar. E a decisão da juíza, eu expliquei isso aqui corretamente ontem, e mais uma vez vou frisar aqui, a decisão da juíza, ela só garantia a torcida do Vasco em São Januário. Para que a torcida do Flamengo estivesse dentro de São Januário, apesar da liminar, precisaria de um aval técnico do BEP. Então, se precisaria do aval técnico do BEP, o que aconteceria? O BEP ia vetar, como ele vetou o jogo no pedido do Vasco da Gama formalmente. Então, o Vasco nunca teve a decisão de jogar em São Januário nas mãos, porque se fosse para jogar em São Januário via essa liminar, caso o Vasco quisesse entrar nessa briga na justiça, seria com torcida única, e o Vasco nunca quis torcida única. O Vasco sempre pleiteou o direito do Flamengo estar no Maracanã. O que a liminar dava possibilidade, entre aspas, porque até mesmo tem uma incoerência no regulamento, porque o Vasco não pode se beneficiar de terceiros, de liminar de terceiros, para colocar no regulamento da CBF a possibilidade do jogo. Dito tudo isso, essa liminar ela veio depois do acordo, o Papa, entre o Vasco, o Flamengo e o Fluminense. E nesse acordo, o que aconteceu? O Vasco, o Flamengo e o Fluminense entenderam que seria bom não só para o futebol, para essa partida contra o Flamengo, mas também para o futebol carioca, a chegada do Vasco, a volta do Vasco ao Maracanã de forma digna. Foi isso que o Vasco buscou desde o início. Lembra da briga lá no Campeonato Carioca? Não, eu vou chegar lá. Lembra da briga lá no Campeonato Carioca? A briga lá do Campeonato Carioca que o Pedrinho reclamou era porque o Vasco ia mandar o jogo no Maracanã sendo visitante. O Vasco não teria o direito à renda dos camarotes, o Vasco seria tratado como visitante, o Vasco ia pagar o aluguel cheio. Tudo isso foi contornado e costurado dentro desse acordo. Qual é o acordo? O Vasco vai pagar um aluguel mais barato, a mesma taxa que o Flamengo e o Fluminense pagam ao governo. O Vasco vai ter direito à renda dos camarotes, dos bares não, pela informação que eu tive, mas o Vasco vai ter direito às gratuidades, aos estacionamentos, vai mandar o jogo no Maracanã como mandante. Plotar o seu vestiário de Vasco, vai ter as luzes e tudo mais, apenas o lado contra o Fluminense que vai continuar sendo lá no norte. E o que o Vasco acertou? 50-50 com o Flamengo, primeiro e segundo turno, 50-50 com o Fluminense, primeiro e segundo turno, além dos clássicos, 4 jogos em 2025 e mais 4 jogos em 2026, de acordo com o calendário que, se possível, o Vasco vai jogar lá. Olha, o Vasco quer jogar contra o Internacional em novembro de 2025. Bate lá no Flamengo, bate lá no Fluminense. Então é aquela informação que eu falei aqui, você trouxe uma informação completa, eu completei aqui ainda mais quando eu falei para você, o pessoal lá no Flamengo me avisou que vai ter que ser planejado e antecipado para questão de planejamento do gramado. Foi exatamente isso. Normal. Ô, Papa, tu vai alugar uma casa em Búzios no ano novo. Se você não reservar a tua casa, você consegue entrar lá da hora que você quiser? Não, eu tenho que planejar quem vai limpar. É isso aí.
Exato, é tudo isso. E as pessoas não conseguiram entender ainda, por mais que eu lamente isso. Gente, o Maracanã, o novo Maracanã, ele tem donos. Hoje, os donos são o Flamengo majoritário e o Fluminense. Eles compartilham uma gestão pelos próximos 20 anos. Então, para o Vasco jogar no Maracanã sem ter que entrar na justiça, sem ter que brigar de novo, da forma que tem que ser, vai precisar do aval do Flamengo e do Fluminense. É natural. E visto uma situação... E se há diálogo, meu amigo, se há diálogo, para que vai entrar na justiça? Exatamente. A outra gestão, infelizmente, não tinha diálogo. A outra gestão. As duas outras gestões, tanto a do Flamengo quanto a do Vasco, entendeu? As duas últimas gestões, de um clube e de outro. Então, hoje, há um diálogo e tem que tentar entender o seguinte, Papa. O Vasco vai ficar 3 anos sem São Januário. Ter o Maracanã como uma opção é benéfico para o Vasco, fisicamente e financeiramente, que tem uma renda maravilhosa. Porque a primeira opção do Vasco, quando o São Januário entrar em reforma, vai ser com o Botafogo. Isso aqui é uma informação. O Vasco, inclusive, já tem uma ótima relação com o Botafogo. Vai ser com o Nilton Santos. O que o Flamengo e o Fluminense fazem hoje no Maracanã é a ideia do Vasco fazer com o Botafogo lá no Nilton Santos, caso seja possível, que é o quê? Flamengo joga em casa, Fluminense joga fora. Fluminense joga em casa, Flamengo joga fora. A ideia do Vasco é ter o Nilton Santos como a primeira opção. Esses 4 jogos em 2025 e esses 4 jogos em 2026 são jogos em que o Vasco vai poder utilizar o Maracanã quando quiser. No sentido de, olha, Flamengo, dá pra ser em novembro aí o jogo contra o Internacional? Bem, olhando o calendário aqui, dá pra ser. Beleza, então tranquilo. Pô, mas tá aqui a taxa do aluguel. Melhor que o Engenhão, cara. Não, mas a questão, Papa, é que não tem como dividir com o Flamengo e o Fluminense o calendário. O calendário do Vasco e do Flamengo e do Fluminense não permitem a utilização do estádio. Não aguenta. Então a ideia do Vasco é jogar no Nilton Santos justamente por quê? Porque é um local que só tem uma equipe, porque é um local que tem a grama sintética, que você não tem algo tão prejudicial, digamos assim, quando você joga lá, e que é um local que o Vasco já tem uma ótima relação com o Botafogo. Então o Vasco, além de ter uma ótima relação com o Botafogo... Mas eu acho que vai ter uma boa relação com o Flamengo também agora, com essa diretoria. Mas não é que acho, os caras são muito tranquilos, eles já estão muito tranquilos. Eles já construíram uma boa relação. Deixa eu te explicar, Pedrosa, os caras que estão no Flamengo hoje são os caras do marketing. São os caras, meu irmão, pra você ter uma noção, o BAP era o cara que, pô, era da Sky. São os caras que estão acostumados ali, pra eles tudo é negócio. Tudo é negócio. Exato. Não tem birra, não tem coisa de, o Vasco é rival, não. É tudo negócio. Por isso que eu te passei aquela informação que o Flamengo entende o seguinte, poxa, eu Flamengo, tá? Eu e o Fluminense, a gente paga as benfeitorias todo ano, pro Vasco chegar aqui e dividir com a gente, não tem como. Então, por exemplo, os bares têm que continuar com a gente. Ah, beleza, vocês querem os camarotes, vocês querem carro, vocês querem estacionamento, querem gratuidade, ok, mas é questão de valores. O Flamengo não quer nada mais que o justo. O Flamengo vira e fala, olha, tem aqui, é um negócio e eu quero você no negócio, acabou. O gramado aguenta? O gramado aguenta mais quantos jogos? Aguenta mais 4? Ok, o Vasco pode jogar esses 4, não tem problema nenhum. Entendeu? É isso aí. E o ponto é, Papa, um documento foi assinado. Tem um memorando de entendimento assinado com tudo isso que eu falei aqui entre Vasco, Flamengo e Fluminense. A participação no consórcio, que foi a notícia desmentida, a gente nunca falou aqui. Isso nunca foi nem cogitado. A gente nunca levantou essa questão. Não, eu nem sabia disso. Negócio de sociedade, não fazia ideia. Consórcio, Aí falaram de 20 pro Vasco, 20 pro Fluminense. 60... Nada, zero. Que isso, gente? Zero. Que isso, pô. Fluminense e Flamengo desmentiram formalmente essa informação do Diogo Dantas, né? Pô, cara, informação do Globo do Diogo Dantas. Mas, enfim, isso é ruim. Foi desmentido Jornal formalmente. Globo Diogo Dantas. Mas isso é ruim. Eu não quero criticar o jornalista e ficar desmentindo aqui, não. Os clubes já fizeram isso. Eu tô falando que isso é ruim pra gente, porque na sexta-feira, na quinta, a gente noticiando aqui com o maior cuidado, trazendo os detalhes, o Pedrosa apurando lá no Vasco. Eu até falei que o Pedrosa estava mais inteirado, porque, queira ou não, isso mexia diretamente lá com a negociação do Vasco. Eu fui atrás aqui, cheguei a esses detalhes aí sobre a questão das benfeitorias, que o Flamengo não que tinha tranquilidade no negócio e tal. E a gente tomando o maior cuidado. Aí o que acontece? A gente sabe como é que funciona o torcedor, como é que funciona o leitor, o espectador. Os caras, às vezes, eles, por um detalhe, eles acham que é a gente que deu a informação errada. E aí vem atacar a gente, cara. Pô, quando a gente, momento algum, a gente citou o Pedrosa, eu, Raiz, a gente, momento algum, Ilan, a gente não citou nada, a gente falou tudo que está acontecendo. E o que o Flamengo e Fluminense escreveram hoje foram tudo que o Pedrosa, eu, Raiz, a gente postou. Eles só confirmaram a nossa informação. Exatamente. O Flamengo e o Fluminense hoje só confirmaram a nossa informação. Que serão 2 jogos 50-50, Flamengo e Fluminense. O Fluminense, apesar da situação do Vasco ter sido o primeiro campeão, continua
no lado sul e o Vasco no lado norte. E quando o Vasco quiser mandar jogos lá, 4 em 2025 e 4 em 2026, vai ter os seus direitos garantidos como mandante, coisa que não existia antes. Coisa que o Vasco tinha que entrar na justiça e que nessa situação, com essa nova diretoria, tanto do Pedrinho quanto do BAP, agora há uma relação amistosa, uma relação política e entendendo que cada um tem o seu direito dentro do limite do que é possível. Então, assim, no final das contas, Papa, a situação foi benéfica pro Vasco e foi benéfica para todo mundo. O Vasco vai precisar do Maracanã em algum momento. O Flamengo, naquele momento ali, entendeu que seria positivo para ele também, o Fluminense também. Então, hoje, há uma convergência. A gente falou tanto aqui sobre o bem do futebol carioca. Pela primeira vez, na minha humilde visão, dos últimos anos, está se caminhando para que o futebol carioca realmente encontre um caminho decente e preserve a sua cultura sem que nenhum dos pares seja prejudicado, na minha visão.